Olá, amados paz e graça em Cristo Jesus. Igreja, estou gravando esse vídeo porque ontem eu tentei introduzir essa programação numa live, como eu falei lá no grupo, e não consegui. Então é um bom aprendizado para a gente melhorar aí. Mas eu quero ser objetivo, e se não der para fazer em um vídeo pequeno, eu faço em dois. Mas eu queria passar para vocês qual é a programação da semana. Nós estamos numa semana da Páscoa, não é? Começou a partir de domingo com a entrada triunfal, e o Salmo 22, que é um salmo profético também, estava falando a respeito do Davi convidar-nos a adorar a Deus. Vinde, adoremos ao Senhor. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos ter essa semana? Então, eu queria pedir aos irmãos que atentassem um pouquinho. A cada dia da semana, nós teremos uma reflexão feita por um pastor. Então, a proposta é pastor Deneval, pastor Enéas, pastor Márcio, inclusive o pastor Rosalvo também. Todos os dias, às 20 horas, nós ou abriremos uma live, ou nós iremos colocar uma gravação aí no grupo da igreja. Então, nesse sentido, é que nós vamos dinamizar isso, tá bom? Há um detalhe, os pastores também terão que apresentar um cântico juntamente com a sua família, um cântico sobre Páscoa. Ainda bem que eu já gravei mais a Elda. Tá desafinadinho, mas Papai do Céu acredito que recebeu a nossa adoração. Então cada pastor vai apresentar, né? Se ele de tudo não puder, ele se vira, ele arruma alguém que cante, né? Um cântico aí voltado para o seu dia, voltado para a sua orientação. A cada dia também durante a semana há um desafio para vocês, alguns. O primeiro deles é agendar todos os dias às 20 horas, para que a gente tenha esse momento de interação. Se for live, é bom que a gente vai interagindo ali na sala de bate-papo e a gente vai conversando, tirando dúvidas, como a gente tem o costume de fazer. E a gente precisa melhorar essa nossa busca por conhecimento, e essas salas de bate-papo, de teleconferência, são muito importantes. E não tem jeito, irmãos, não gosto disso, não é gostar, eu também não gosto. Mas nós temos que aprender a nos adequar, alinhar nesse caminhar. Você não está velho demais que não possa aprender, e você não está novo demais que nada entra na sua cabeça. Então estamos todos juntos, tá bom? Conto com você todos os dias às 20 horas, a partir das 20 horas haverá uma live ou uma gravação falando sobre um tema da Páscoa. Todos os pastores falarão um dia sobre o que aquele dia aconteceu. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos esses dias na semana aconteceram um evento. Então, cada pastor vai trazer três ensinamentos para nós. O aspecto histórico, o que estava acontecendo, o que era aquilo. Depois vai trazer a teologia que está por trás disso, e também a reflexão, o que isso tem a ver comigo, não é verdade? Então todos nós estaremos trabalhando assim. Um outro desafio, além de você estar conosco às 20 horas, o desafio é o seguinte: você mesmo que está aí me ouvindo, me assistindo, você pode fazer o seguinte: chame sua família e grave lá um áudio de um hino da Páscoa, um hino lá, e tem muitos corinhos também, e você pode cantar, e vai ficar muito bonito. E nos domingos, a partir das 8h30, por exemplo, ou quem sabe até domingo não, todos os dias, não é? Uma vez que às 20 horas nós vamos organizar esse horário, para não ficar mandando coisa lá no zap, né? Uma coisa, outra, calma, 20 horas, vamos reservar aí das 20 às 20h15, reservar para isso, tá? Ou às 20h30 mais ou menos. Se você gravou com sua família, coloca lá de novo depois das 20, deixa a gente ouvir, degustar, né, esse lado criativo, musical de vocês. E eu sei que tem muita gente que canta bem aí, né? Então gostaria de contar com vocês nisso aí. Quanto à questão de final de semana, meus irmãos, está tudo incerto. O que eu fiquei sabendo é que esse decreto vai perdurar até o dia 5, mas amanhã, né, amanhã 31, haverá um novo decreto. Então, a partir de amanhã que a gente vai saber de alguma coisa. Até que prove o contrário, vamos seguindo do jeito que está, porque é o que a gente tem, né, aí para hoje. Tá bom?
Então hoje eu quero falar sobre a segunda-feira. O que aconteceu na segunda-feira, na Semana Pascal? No domingo, a gente viu, foi, se eu não me engano, a irmã Ilks que postou lá a entrada, né, triunfal, majestosa, gloriosa de Jesus, quando as pessoas colocavam nos seus mantos, cortavam galhos de árvores e colocavam no chão, ou seja, para o Salvador, o Rei dos Reis, não pisar no chão, mas ele vai pisar num forro, num alcochoado, numa estrada pavimentada. Essa era a ideia, é de responder com alegria, com respeito, com reverência ao Rei, Hosana, ao que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira, que foi ontem, que eu tentei fazer a live, aquela coisa que eu falei todo, né? Nós não conseguimos. Na segunda-feira, Jesus entra no domingo em Jerusalém, né? Ele ia ao templo, mas já estava tarde, então ele recolhe, vai descansar. Mas na segunda-feira nós vemos Jesus prontamente desenvolvendo o seu ministério. E aí eu quero que você deve estar com a sua Bíblia, abra comigo lá em Marcos 11, de 15 a 17. Marcos 11, de 15 a 17. Deixa eu... aqui na Bíblia vai ficar mais fácil. Marcos 11, de 15 a 17. O texto diz assim, queridos: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio para o templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Até aí, depois no verso seguinte vai falar que os líderes, né, os saduceus, os herodianos, os escribas, aquela autoridade da época já arrumavam um jeito de matar Jesus. Então vamos pensar aqui, o que está por trás disso? O que é uma narrativa histórica? O que a gente aprende com a história desse fato de Jesus chegar lá e sair batendo em todo mundo? O que é isso? Então vamos pensar aqui. Jesus está participando do terceiro templo, né? Começa com Salomão, depois em Esdras e Neemias dá uma reconstrução do templo, e esse que Jesus está indo ali foi construído aí por Herodes. Nesse havia, como no primeiro também, o pátio dos gentios. O que é pátio? Pátio é pátio, um alpendre grande, onde as pessoas ficavam lá, né? Nesse pátio eles trocavam informação, discutiam teologia, faziam negócios, pagavam impostos, então era um pátio comum. Mas no período da Páscoa, o que acontecia? No período da Páscoa, você tem em Israel, mais ou menos ali naquele momento, segundo o historiador Joséfo, que ele vai falar que é o historiador da época, né, ele vai falar que existiam mais de 2 milhões e 500 mil pessoas circundando em Jerusalém no período da Páscoa. Já imaginou? Isso é incrível. E Joséfo, em certa ocasião, ele fala que das 9 da manhã às 11 da manhã, eles matavam, eles sacrificavam mais de 250 mil animais. Agora, só para você imaginar uma cena, pense essas coisas acontecendo e você vê do templo escorrendo um sangue. Então vem um ribeiro, uma enxurrada de sangue que ia para os riachos, e os riachos ficavam vermelhos como sangue. Então tem toda a teologia por trás disso, tem toda a profecia por trás disso. Mas o que Jesus está destacando aqui é justamente que, em função do povo aproveitar a situação, o que os cambistas estavam fazendo? O que acontecia? Nós temos aqui 2,5 milhões de pessoas que eram peregrinos, não é verdade? Pessoa da diáspora, que era judeu, mas morava na Grécia, por exemplo, morava lá em Roma. Então eram judeus que moravam em outro lugar, não moravam em Jerusalém.
né? Chamado também de helenistas. Essas pessoas, quando eles vinham na sua jornada, nas suas caminhadas, não tinha como trazer um cordeiro, uma vaca, um cabrito, um bode para sacrificar, porque a viagem já era pesarosa, não é verdade? E a viagem sendo pesarosa, ficava mais pesaroso levar os animais. O que eles faziam? Chegava na época, eles compravam ali, na entrada do templo, eles compravam os animais para sacrificar. E cada sacrifício era para 10 ou 20 pessoas da mesma família. Agora, o que Jesus está criticando aqui? Que aquele pátio era reservado para a adoração. Uma participação de um culto que não era judeu. Então ele até tinha um murinho de 1,40 m, e tinha placas de argila, escrito de latim, não é? E grego, se eu não me engano, e estava dizendo assim, olha, se você atravessar esse murinho para lá, você vai morrer, você é o responsável. Então era esse terrorismo, sabe? Então, mas quando Jesus está batendo com o povo, Jesus está criticando, primeiro o sumo sacerdote e os sacerdotes mais abaixo. Sabe por quê? Porque eles permitiam um comércio ali no pátio, que ali virava uma feira. Compra e venda de animais, troca, câmbio de moedas, não é verdade? Então tá tudo isso aí, Jesus está criticando aquele povo, ou seja, o lugar que era para os gentios ficarem, estarem ali adorando a Deus, aquele lugar foi tomado para comércio. É por isso que Jesus sai batendo e derrubando mesa para todo lado. Agora você quer ver um outro dado histórico importante? Somos sacerdotes, os outros sacerdotes ganhavam porcentagem. Jesus sabendo disso, então tá certo. Ele já dá bronca e faz assim, olha, eu não quero que a casa do meu pai seja casa de bandido, seus bandidos. Jesus está falando lá para o sumo sacerdote, para o chefe, o todo-poderoso, e estava falando para os seus aqui, os seus sacerdotes, que estavam recebendo propina dos cambistas, dos que vendiam animais, para que eles ficassem lá no meio do pátio dos gentios. Jesus então vai, e a indignação dele é justamente essa, é que as pessoas não estavam indo lá para adorar, estavam indo para ganhar dinheiro, para comércio, e ainda por cima atrapalhava o povo de adorar a Deus. É por isso que Jesus está batendo. Então na segunda-feira, essa é o dado histórico, é a fonte histórica. Vamos olhar o que está por trás disso, qual que é o ensino, qual que é o ensino teológico aí. O pátio dos gentios, que isso é chamado, tinha o pátio dos gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois o pátio de Israel, ou o pátio dos homens. O que estava acontecendo aqui? Que naquela ocasião, Jesus estava deixando bem claro que havia uma separação. O pátio dos gentios representava justamente o nosso distanciamento com Deus. Isso é que estava lá. E quando há distanciamento, o que nós temos? Briga, discórdia, ganância, usura, não é tudo ali que Jesus estava falando que era local de covil de bandidos. Aquele pátio representava que uma vez que os gentios não fazia parte do povo de Deus, não era israelita, não era judeu, não era hebreu, então ele estava separado da comunhão de Deus. Jesus, então, naquele momento, ele está quebrando esse princípio da cabeça do povo, dizendo, para de se acharem melhor que os outros, vocês não são melhores que os outros. Então, o que nós vamos perceber é que ele faz aquilo, mas aquilo aponta, teologicamente, para a salvação entre as pessoas e o seu Deus, o seu Criador. Assim como os gentios não podiam atravessar o muro de 1,40 de altura, porque era passivo de morte, o pecado também criou uma separação entre nós e o nosso Deus. E o que nós vamos observar é justamente isso. A Páscoa, então, Jesus está resgatando a aliança do homem com Deus. E aí o texto é o texto de Efésios, de capítulo 2, 11 a 16. Ele diz aqui, já coloquei no meu computador aqui para ficar mais fácil. Efésios 2, de 11 a 16, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, olha a Páscoa aí. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de judeu e gentio. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aquele murinho de 1,40 m que eles não podiam, aquilo era chamado de muro da inimizade. Paulo está dizendo que Jesus agora é aquele que quebra, ou seja, Jesus agora, a partir dele, todo mundo vai ter acesso com o Pai. E ainda como diz aqui, olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois povos, dois grupos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. A Páscoa, então, é justamente Jesus Cristo com a sua carne, quebrando a barreira que impedia uma pessoa de se achegar a Deus. Jesus, então, ele quebra as paredes e ele torna-se a porta, como diz ela em João 10. Eu sou a porta das ovelhas, então não há mais muro. Jesus, então, está sendo aqui aquele que vai quebrar as barreiras que nos impedem as pessoas, eu, você, de se chegarem a Deus. Em Cristo, então, nós somos conduzidos a Deus. A aplicação prática, o que eu aprendo com isso? O que eu tiro para mim disso? O pecado gera afastamento e inimizade. Basta olhar nas nossas famílias, basta olhar nos nossos relacionamentos, o quanto que as nossas falhas, nossos pecados nos afastam uns dos outros. E o quanto o pecado nos conduz a praticar pecados que a gente sabe que não é certo, mas o nosso corpo se agrada daquilo. Então, entre agradar a Deus e agradar a mim mesmo, eu agrado a mim mesmo. Isso é idolatria. E é isso que ele está dizendo. Agora, imagine que esse pecado, essa dificuldade nos relacionamentos, a dificuldade na comunicação entre nós, se olhando uns para os outros, a gente não consegue isso, imagina com Deus. Então, o que eu devo entender, o que eu devo ensinar para as pessoas, que Jesus é aquele que se dispõe a tomar o nosso lugar na inimizade com Deus e com as pessoas, e nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, eu fazia parte dos gentios, você também. Então, Jesus agora quebra e nos aproxima. E o que eu tiro para mim? Que eu agora, uma vez que fui alcançado por Cristo, sou resgatado por Cristo, eu estou aprendendo que assim como Cristo fez comigo, eu devo fazer com as outras pessoas. Desenvolver o ministério da reconciliação. E é mais ou menos isso, queridos. Vamos orar e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o cântico especial meu e da Elda, ô trembão. Nós ficamos gravamos umas 5 vezes, mas isso é outro detalhe, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que seja uma semana produtiva, tá bom, queridos? Vamos orar. Pai querido e Pai santo, nos ajude e nos abençoe, que nessa semana, Pai querido, onde nos dispomos a conversar todos os dias sobre a Páscoa, que não seja apenas uma festividade comum entre nós, mas que ela possa ter sentido, ter colorido, e o sentido e o colorido da nossa Páscoa é Jesus quebrando as barreiras, quebrando as muralhas, quebrando o muro da inimizade, o muro da vergonha, que separa tanto a nós de nós mesmos e principalmente nos separa do Senhor. Por isso, nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor e que sejamos, ó Pai, ministros, que sejamos operadores da reconciliação entre Deus e aqueles que nos cercam. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, e que Deus continue nos abençoar. Até. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história,
cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Amém.